Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade então. Hoje nós vamos dar continuidade então ao capítulo 4 do primeiro livro, né, do Livro dos Espíritos, o princípio vital. Nós vamos continuar essa reflexão sobre o princípio vital. E hoje nós vamos falar sobre o subtítulo A Vida e a Morte. Então, na semana passada, a gente falou sobre, né, os seres orgânicos e inorgânicos. Como que o fluido, esse princípio vital, esse fluido vital, fluido magnético, né, quantos e quantos nomes que a gente viu aí que podem ser usados, como que ele atua, então, nos seres orgânicos e inorgânicos. E aí Kardec explica para nós a diferença entre os dois e como que ele age, né, como que ele está presente. E hoje nós vamos focar então nesse subtítulo que é a vida e a morte. Como que esse princípio vital, esse fluido vital, ele vai também influenciar nesse estado de vida e de morte do ser. Então é um pouquinho isso que a gente vai conversar na noite de hoje. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá na questão 68 já. Nossa, pessoal, o tempo está passando rápido, né? A gente estava começando a introdução do Livro dos Espíritos, né? Agora nós já estamos na questão 68. Então, para a gente ver o quanto o tempo está avançando aí. Quem tiver com o livro aí, vamos abrir lá na questão 68. Ela diz o seguinte, olha só. Kardec pergunta, então, aos espíritos: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Então já vamos exemplificar o ser orgânico aqui como nós, né? E aí, pessoal, a resposta é muito curtinha, né? Esgotamento dos órgãos. Então, a gente nasce, né? A gente detém esse princípio vital, esse fluido vital no nosso corpo físico, né? Ele ajuda a gente a ele interliga, na verdade, o espírito com o nosso corpo material, nosso corpo físico. Então a gente está aqui vivendo a vida material, encarnados, né? E os órgãos estão trabalhando, né? Os órgãos vão passando pelas transformações, a gente vai envelhecendo, né? E naturalmente, é um processo natural, né, celular, que os órgãos vão se esgotando. Vai chegar um momento que alguma coisa não vai funcionar bem, e aí a gente, né, acontece então a morte física, né, a morte da matéria física. E aí a resposta que os espíritos colocam é esgotamento dos órgãos, né? Então é uma coisa lógica e também natural de se acontecer, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, 100 anos hoje, muito provavelmente ela não vai ter a quantidade, né, de fluido, de princípio vital de uma pessoa de 20 anos, de 25. Claro que a gente não vai considerar as exceções aqui, tá, pessoal? Mas só para a gente ter uma ideia do que ele está querendo dizer aqui com relação a esse esgotamento dos órgãos, né? Naturalmente, esses órgãos eles vão trabalhando aí ao longo das décadas, dos anos, né? E vai acontecendo o esgotamento mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente consegue entender bem. Vamos ver agora aqui na coleção Filosofia Espírita, para quem estiver aí e quiser acompanhar, vamos ver o que Miramês vai refletir sobre essa questão 68. Ele vai chamar, então, de a causa da morte, né? Ele vai analisar por esse ponto aqui. E aí, pessoal, vamos ver aqui. Eu selecionei alguns trechos, né? Ele começa dizendo o seguinte, a primeira frase, né? A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Né? E aí ele vai dar esse mesmo exemplo aqui dos órgãos, né? Quando se processa a velhice, os órgãos se enfraquecem e a vitalidade diminui. Então é um processo natural. E aí ele vai fazer uma pontuação interessante aqui, que é com relação à morte por desastre, né? Por acidente, a morte acidental, que às vezes acontece, né? No entanto, a morte por acidente interrompe, por vezes, o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos por falta da harmonia no conjunto. E aí a gente vai
utilizar o exemplo dos acidentes, né? Alguém que sofre algum acidente, enfim, né? Que a gente sabe aí vários casos. Na verdade acontece isso, então a força vital que ali estava presente, né, que estava em movimento, que estava acontecendo ali, ela desapropria-se, né, da área que ela estava comandando, daquele corpo material, né? Acontece um caos, né? Ele comenta aqui, tudo entra no caos por falta de harmonia no conjunto, então acontece a morte física, né, no caso. E aí ele vai continuar refletindo, dizendo o seguinte: a morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual, que comanda a existência dos homens na Terra, escolhe o melhor para cada um. Pessoal, por isso que é tão importante a gente ter a fé, né? A gente acreditar que o melhor, né, está sendo direcionado para nós, independentemente das provas, dos infortúnios, das dificuldades, mas que seja realmente o melhor para nós, né? E essa parte eu achei muito, muito interessante. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem, né, morrer jovem. Eu vou voltar um pouquinho para depois a gente entrar nesse ponto aqui do homem jovem e do homem novo, tá? Do homem velho, desculpe. Então, olha só. Voltando aqui um pouquinho nesse mesmo parágrafo. A morte de cada corpo humano não é um determinismo. O que quer dizer isso? Então a gente vem com aquele planejamento, né? A gente vem com um planejamento reencarnatório de tantos anos, né? Então, dentro desse tempo que nós já temos programado, vai acontecer, então, está previsto, né, acontecer situações importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Isso é uma coisa que a gente consegue entender, consegue visualizar bem, né? E aí, o que ele está querendo dizer aqui, né, que a gente pode também atestar em outras oportunidades, em outras experiências, é com relação a esse determinismo. Por exemplo, uma pessoa tem um planejamento reencarnatório de 60 anos. Ou então, vamos usar esse exemplo, né? Que não é uma pessoa tão idosa e não é uma pessoa muito nova. 60 anos é uma média. E aí, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui que podem acontecer, então, fatores, situações que podem alterar essa data. Tanto para mais quanto para menos, né? Se essa pessoa que estava programada para ela viver 60 anos, pelo menos, ela vive situações, promove situações onde ela prejudica o corpo físico, o organismo físico dela. Isso vai acarretando outras situações, outros males, né? Quer dizer, ela está dotada de saúde, mas ela prejudica esse corpo físico que tem saúde, encurtando, em certa forma, né, o que a gente chama de suicídio involuntário, encurtando a existência dela na Terra pela própria vivência, pelas escolhas que ela faz à sua volta, que vai prejudicar o seu organismo físico, o seu organismo, né, biológico. Então ela retorna mais cedo, pode acontecer isso. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Isso é um exemplo que pode acontecer. Agora vamos dar um outro exemplo agora. A pessoa vive uma vida relativamente, né, tranquila, né, tá ali, cumpre as suas obrigações, né, cria a sua família, de alguma forma vive os preceitos cristãos, né? Vive os aprendizados de Jesus, vive o Evangelho, às vezes pode ser espírita ou não, né? Isso aí não é uma obrigatoriedade. E aí, ela, a partir de uma certa altura da vida, ela começa a fazer algum trabalho de assistência, algum trabalho de caridade, né? Ou seja, a existência dela tem um significado, né? Tem um propósito. É importante que ela esteja aqui na matéria, porque ela exerce uma função, um trabalho importante que ajuda tantas pessoas. Então pode acontecer dessa pessoa que estava previsto lá 60 anos,
ela possa ter uma prorrogação, ela possa ter possa acontecer um estiramento desse tempo. Por quê? Né? Aqui ele fala também, né? A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão, né? Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. Pessoal, então, voltando aqui ao assunto principal nosso, que é o princípio vital, eu acredito muito nesse ponto onde se diz que nós viemos já com esse planejamento, e eu acho, né, isso é uma percepção minha, tá? Eu não li isso em nenhum lugar, é uma percepção que eu tenho, né? Pode ser que esteja pode ser que você esteja um pouquinho de acordo ou não, mas olha, eu vou dividir com vocês para a gente pensar. Eu tenho essa percepção de que nós viemos já com aquela porcentagem de fluido vital compatível com o tanto de anos que nós vamos viver, né? Que nós vamos habitar a matéria. Então a gente já, se for, por exemplo, 100 anos, a gente vai vir com uma quantidade ali de fluido vital, desse princípio vital, compatível com os anos todos que nós temos pela frente, certo? E aí, se nós vamos alterar isso para mais ou para menos, se a gente alterar para menos, vai haver uma dificuldade aí no nosso retorno. Porque, voltando ao exemplo do suicídio involuntário, por exemplo, né? Agora, se a pessoa chegou aos 100 anos e ela tem essa prorrogação, pessoal, com certeza a espiritualidade se movimenta, né? Como ele diz aqui, os agentes da espiritualidade maior acham conveniente, né? Então, isso pode ser estendido, quer dizer, a nossa matéria, o nosso organismo, ele pode ser suprido para ficar mais um pouco, né? Para acompanhar esse esticamento aí. Então, assim, olha o tanto que é importante, né? Às vezes a gente passa aí por vários momentos na vida da gente, por momentos improdutivos, por momentos de dificuldade, de momentos de revolta, de momentos onde a gente não dá tanta importância ao fato de estarmos aqui reencarnados. Mas esses momentos passam, essas fases passam, a gente se encontra na doutrina espírita, a gente consegue entender tantas coisas, né? Consegue realmente buscar tantas informações importantes para nós. E aí a gente começa, então, a gente muda, né? A gente consegue, de alguma forma, transformar isso. Então, se a nossa permanência aqui, né, pessoal, for importante, for vantajosa por vários e vários motivos, nós vamos ter essa prorrogação e eles vão nos ajudar a que os nossos órgãos, né, não se esgotem, findado aquele prazo que já estava previsto. Então, não é um determinismo, como ele diz aqui, tá bom? Só para a gente concluir o raciocínio aí. E aí ele continua, né? O mundo espiritual que comanda a existência dos homens na Terra escolhe o melhor para cada um. Então, o que for melhor para a gente, né, pessoal, realmente vai ser levado em consideração para todos que estão hoje caminhando sobre a Terra. Será que é o momento de partir? E se partir antes da hora, se acontecer alguma coisa, a gente faz prece, né? A gente faz aquela mentalização para que aquela pessoa, aquele espírito receba amor, receba cuidado, receba socorro, né? E aí ele vai dizer também outro ponto, antes da gente passar para a próxima questão, que surgem muitos questionamentos sobre o fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o inconveniente chega até a ser um pouco engraçado, mas é verdade, a gente se questiona, né? Nossa, mas fulano tão jovem, tão cheio de vida, né? Fazia trabalho voluntário, ajudava tantas pessoas e desencarna. E às vezes alguém que, né, não tem nenhum compromisso, que não está muito aí ligado, né, com essa melhora, sintonizado ainda, né, desperto. E aí essa pessoa passa uma vida inteira, né? Passa aqui e fica uma vida inteira. Ele chama aqui de inconveniente à sociedade, permanece até a velhice. Acontece muito, né?
E aí, pessoal, olha só o que ele fala. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Então, pessoal, a gente não consegue ver as necessidades profundas de cada espírito, de cada pessoa. Por isso que a gente tem essa visão superficial. Ah, fulano desencarnou muito novo. Ah, aquele lá tá velho e, né, chegou à velhice, mas, enfim, a gente é cheio de julgamentos nessa parte, né? Então, aqui ele alerta que a gente não conhece, né? Ele fala que as necessidades mais profundas de cada um. Então, não há injustiça em campo algum da vida. Olha só o que ele pontou aqui, né? Às vezes a gente acha injusto, né? Nossa, mas aquele jovem, né? Cheio de vida. Mas a gente não sabe qual que é o planejamento, né, pessoal? Às vezes aquele jovem ele veio com o planejamento daquela idade mesmo. E às vezes o outro foi um planejamento maior porque precisava de mais tempo para despertar, né? Pode ser isso também, mas a nossa visão ela é limitada, né? Eu vou só finalizar esse ponto aqui, aí eu leio o comentário da AG aqui. Não há injustiça em campo algum da vida, né? Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Procuremos estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade, como se respira o ar e se sente os raios do sol, né? Então, pessoal, realmente cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Então a gente não sabe. Então são várias e várias possibilidades, né? Eu costumo me pautar muito pelo pensamento de que o mundo espiritual, pessoal, ele é muito complexo. Então não adianta a gente achar que é uma fórmula matemática. Ah, se fulano desencarnou novo é porque é por isso, por isso, por isso. Se fulano desencarnou mais velho é por isso, por isso, por isso. Se fulano desencarnou desse jeito é porque tem... A gente não sabe. A gente sabe que a gente fez um planejamento, teve a permissão de Deus para estar aqui. Agora, com relação ao tempo e como o espírito vive as experiências terrenas, pessoal, aí varia. Então, tem jovens que desencarnam novos, por exemplo, com câncer ou com alguma doença, ou então de acidente, né? O que anda acontecendo muito, infelizmente, a gente sente muito, porque a gente tem ainda essa percepção de que é uma pessoa nova, que tinha uma vida pela frente, né? Poderia contribuir ainda muito. Mas a gente não sabe, né, qual é o planejamento daquela pessoa. Às vezes seria um resgate bem de uma vida passada, de algum evento, de alguma situação, né? Então, assim, cada caso é um caso. Agora, tem pessoas, por exemplo, que têm um planejamento de 80 anos e desencarnam com bem menos. E às vezes por culpa dela, né? Pelo estilo de vida, pela forma como ela se coloca. E aí isso tudo a gente sabe que vai gerando outras situações. Sobre esse ponto, né? Só dando a dica aqui, quem está mais recente na live não acompanhou o estudo que a gente fez sobre o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. Lá a gente estudou, vocês lembram? Né? Quem acompanha as lives aí há mais tempo vai se lembrar que nesse livro a gente falou muito sobre isso. Sobre planejamento reencarnatório, sobre todos esses pontos aí, né? Sobre temas realmente muito importantes, né? Como que a gente faz esse planejamento, como a gente executa, como ele acontece, como acontece a reencarnação, a ligação, enfim. É um livro curto, pequeno, mas muito esclarecedor. Para quem não conhece ainda e não leu e também não participou das lives, fica a dica também para aprofundar mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Deixa eu voltar rapidinho aqui na pergunta da G. Edu, quando a gente vem com 100 anos de vida com esse fluido, podemos voltar novamente? Isto é, passando 100 anos aqui, pode reencarnar novamente? G, eu acho que sim, porque isso vai variar conforme a necessidade do espírito, né? Então, se o espírito vive 100 anos aqui reencarnado, ele desencarna na época que está previsto. E, posteriormente, ele tem ainda necessidade de reencarnar aqui, ele pode, se ele tiver a autorização, ele vai reencarnar aqui sim. Eu acho que não tem nenhuma
nenhum impedimento por causa desse tempo, não. Eu acredito que não, tá? A Michelle colocou aqui para nós sobre planejamento. Pode haver ruptura se o espírito desviar do seu planejamento? Michelle, eu já ouvi exemplos nesse sentido, né? De que, por exemplo, pode acontecer de haver o desencarne para que não piore a situação do espírito. Pode acontecer essa situação, sim. Opa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Evan Alencar, é isso? Você poderia falar sobre morte prematura? Tipo, uma pessoa tinha programação de 60 anos e foi assassinado com 30. O que acontece com o espírito? Aí, eu acho que nesse caso, né, de ser um assassinato, eu acho que tem que se ponderar, né, realmente a fundo o que foi a situação. Mas o que a gente sabe é que fica um déficit aí de tempo, tá? Então eu não saberia dizer a situação desse espírito, porque depende, né, de todo o contexto ali que ele está inserido, tá? Então não tem como eu te falar, acontece isso, ou ele está assim, ou está, né? Então depende da situação, depende de todo esse contexto aí que aconteceu, esse fato lamentável, né? Então depende. Agora, um exemplo que a gente pode pensar, pessoal, é o suicídio. Né? Para quem leu aí o Memórias de um Suicida, ou então soube também de outras histórias, por exemplo, o espírito tem 60 anos né, de fluido ali para ele viver a vida material. E aí ele suicida com 30, com 40. Ele fica ali com um déficit de 20 anos. Pessoal, pode acontecer, né, daquele espírito ficar ainda ligado ao corpo, justamente preso a esse fluido vital que está ali, que ainda está, né, ele prende o espírito àquele corpo, e aquele corpo já está em estado de decomposição. Então é uma situação muito difícil para o espírito suicida também. Não é todos os casos, tá? Lembrando que são exemplos que a gente verifica que já aconteceu ou que acontece, mas cada caso, né, varia. Não é todo suicida que vai ficar ligado ao corpo o tempo todo, mas acontece também esse agravo em alguns casos, né? Então é uma coisa pra gente se pensar, né? A Edna Pereira colocou aqui: Edu, eu pensava que todos nós viemos com o tempo determinado por Deus. Agora, quando alguém desencarna por um outro ter tirado a vida, aí sim eu acreditava que a vida desse ser foi interrompida. Como, né, eu já falei aqui mais cedo, eu acho que vai depender da situação, tá, Edna? Agora, por exemplo, se por exemplo acontecer, né, também você está chamando outro exemplo do assassinato, né, tirar a vida, né, de alguém que tem a vida tirada por outra pessoa, né? Pessoal, uma coisa muito importante que eu já vi em uma psicografia que eu achei muito interessante, que eu nunca esqueci, era uma criança que foi assassinada e ela comenta na psicografia que o crime pertence a quem o cometeu. Isso aí me marcou muito. Essa criança ela foi assassinada durante um assalto, e aí um tempo depois, na psicografia, ela comenta isso, né? Que o crime pertence a quem o cometeu. Então, quem comete esse delito, esse crime perante a lei de Deus, pessoal, fica com aquela marca ali, né, registrada. Em algum momento, essa pessoa ela vai ter que se... né, ela vai ter que se retratar, ela vai ter que espiar, vai ter que passar por alguma prova, né? Porque aquilo fica ali registrado. E para ela avançar, ela precisa, né, resolver isso que fica pendente. Então, o que a gente precisa pensar também é que o espírito ele vai continuar a jornada dele, e que esse fato lamentável, esse fato triste que aconteceu, que ele consiga vencer, lidar, perdoar também, né? Porque também faz parte da nossa evolução esse perdão. E
a vida segue, né? Por vezes não é fácil, né? Não estou querendo dizer que seja uma situação simples, não é simples, mas para a gente olhar pelos ensinamentos que o Evangelho traz para nós, né? Então seria um bom roteiro para a gente seguir, apesar de tanta dificuldade, tanta maldade que ainda estamos envoltos, né, pessoal? Creio que nós viemos com prazo de validade. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, pessoal. Então pode acontecer, claro, essas prorrogações e tudo. O João colocou aqui: por isso se dá tantas mortes aos nossos olhos prematuras, né, Edu? Pois é, às vezes a gente acha que é prematuro, né? A nossa percepção, né, por a gente não conhecer o que o Miramei chama aqui de necessidades mais profundas de cada um, a gente olha por o olhar, né, e fala, nossa, mas realmente foi muito cedo. Enfim, então a gente tem que tentar ampliar e diante de um fato que já aconteceu, a gente tentar entender com os olhos espirituais, né, pessoal? Porque se a gente olhar só pelo lado da matéria, de que, né, que fica mais difícil. A gente tem que tentar fazer esse exercício constante de olhar também com os olhos espirituais sobre essas situações que são tão dolorosas, né? Pessoal, eu vou ter que avançar, senão não vou conseguir. Deixa eu só ler o comentário da Joyce aqui pra gente poder avançar, senão vai atrasar um pouquinho. Joyce colocou aqui pra nós: num acidente de carro que a pessoa provoca, essa pessoa também adquire débito. Sim, né? Também adquire o débito. Então, vamos supor, a pessoa tá lá com a programação dela é 70 anos, e aí com 30 anos, com 35, ela provoca um acidente intencional e ela desencarna. Pessoal, fica o débito aí também de todos esses anos que ainda faltam. Agora, quando acontece alguma coisa muito assim, fora do que estava, aí tem todas os atenuantes, né? Que aí não foi culpa do espírito, né? Não foi aquela pessoa que provocou. Então tem uma série de atenuantes aí que vai ajudar o espírito a se recuperar mais rápido, a tomar conta de si mais rápido e também continuar a sua caminhada, né? O livro do Divaldo que eu falei, pessoal, é Temas da Vida e a Morte. Temas da Vida e da Morte. Tá bom? Evan Alencar tá perguntando, né? É um livro muito, muito interessante. Quem não conhece, fica a dica, e nós já fizemos live dele praticamente inteira. Inteiro, né? De quase todos os capítulos. Só de alguns que eu não fiz, alguns que eu achei um pouquinho mais complexo, mas o livro todo é muito indicado. Tem alguém perguntando, a Isabel, né? Desculpa. Isabel Oliveira está perguntando sobre o aborto. Eu acho que nós vamos falar daqui um pouquinho, se eu não me engano, tá, Isabel? Nós vamos falar sobre isso, tá? Acho que o Miramês fala na questão, acho que 70. Que ele fala do... Deixa eu ver, eu anotei em algum lugar aqui, pessoal. Ele fala Aliás, Kardec que fala no comentário da questão 70. A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos continuar aqui então. Continuando aqui a questão 68 ainda, olha só. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, né? O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. E quando nos é facultada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade, porém todos eles são pobres para explicar o valor da alma. Pessoal, então aqui, né, a alma, mais uma vez, a alma, o espírito, a alma que é o espírito encarnado, o espírito, né, é mais importante. Essa experiência terrena é mais importante, né, para ele nessa caminhada que ele tem de evolução. E aí, para finalizar a questão 68, Miramês vai dizer o seguinte: a morte que muitos temem na Terra é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma.
para que esta compreenda melhor as leis da vida. Então, pessoal, independentemente de qual for a experiência que a gente tiver aqui na Terra, né, o mais importante é a gente aprender isso, né, que a morte é uma renovação, é a mudança de dimensão, né, para que a gente compreenda as leis da vida, melhor as leis da vida e as leis de Deus também. Então, toda vez que a gente vive um processo de luto, um processo de separação, né, é aquele momento para a gente olhar, para a gente aprender, para a gente se lembrar, né, de tão rápida que é a nossa experiência terrena, né, o quanto passa rápido, o quanto a gente está aqui inserido dentro de um contexto para a gente realmente melhorar, né. Nós temos às mãos todas as ferramentas, as que não estão agora nas nossas mãos, elas vão chegar às nossas mãos no momento certo, no momento mais importante. Então, quando ele fala que é uma renovação, é porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? Por mais que nós sabemos sobre o mundo espiritual, né? Temos o conhecimento da existência do mundo espiritual, ainda é difícil pra gente, né? Quando a gente perde alguém desencarna muito próximo, a gente sente, né? E a gente tem que procurar sempre entender essa passagem como uma renovação, né? O espírito não deixa de existir. Aquele ser querido não deixa de existir, né? Ele continua a sua caminhada terrena. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: nessa linha de entendimento, notamos que nada morre. Tudo vive na vida de Deus. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos. Rumo à felicidade imortal, ensejando-nos a alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. Então, despertar para Cristo. Nós viemos, né, pessoal, nós estamos aqui encarnados também para isso, para despertar para os ensinamentos que Jesus nos legou, né, nos deixou no Evangelho. Então, quando a gente está lá no plano espiritual e a gente pede uma nova oportunidade, quando a gente faz um novo planejamento, a gente quer realmente chegar aqui na matéria e despertar. A gente quer despertar. Então, a matéria, por todas as situações que a gente passa, né, por todas as tribulações, é um meio para a gente despertar. Então, é um grande desafio no final das contas, né? E aí ele fala que nada morre, tudo vive na vida de Deus. Então não existe a morte, existe a renovação. Existe, né, essa desagregação física, né, que leva à renovação do espírito. Pessoal, podemos avançar para a próxima questão? Podemos, né? Vamos avançar então para a questão 69. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a 68, pode mandar aí que eu volto, tá? Vamos lá para a 69. Bom, deixa eu ler aqui. Michele colocou: temos que agradecer pela vida e entendemos a morte como passagem. Né, pessoal, isso que você está falando, Michele, faz muito sentido, porque, né, pessoal, olha quantos desencarnes que nós estamos vendo aí, né? Imagine vocês, de março para cá, mês de agosto, aliás, de março até agosto, né? Quantas pessoas que a gente não imaginava que partiram, né? Retornaram à parte espiritual. Então é uma forma da gente também valorizar mais a vida, valorizar mais a experiência terrena, né? E entender como essa passagem. E a G colocou aqui: e colocar em prática os mandamentos de Deus. É isso mesmo. É uma grande tarefa aí que todos nós temos. Tá seco, hein? Tá mesmo, Joyce. Tá bem calor hoje, né? E a gente falando fica mais quente ainda. Vamos lá para a questão 69, então? Pois é, Tiziana, mais de 100 mil só no Brasil, né? Então, quando acontece essas situações assim, de muitos desencarnes, né, pessoal, é pra gente pensar mesmo no valor que tem a nossa passagem por aqui, né? O quanto realmente
ela é importante para o nosso crescimento e que a qualquer hora a gente retorna. Qualquer hora. Então vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Vamos lá para a questão 69. Pessoal, deixa eu voltar rapidinho aqui. A questão 68 tem a letra A que eu não li, tá? Eu esqueci de ler para vocês, mas olha aqui, eu vou ler rapidinho, a gente já acabou comentando ela, né? Seria possível comparar a morte ao cessar do movimento numa máquina desordenada? Aí a resposta é a seguinte: sim, se a máquina encontra-se mal montada, a engrenagem se parte. Se o corpo estiver doente, a vida se dissipa. Então, se a gente tem também que cuidar do nosso aparelho físico, né, pessoal, do nosso aparelho orgânico, porque é nele que o nosso espírito está habitando nesse momento. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso também, né? Vamos lá para a questão 69, então, para a gente dar continuidade. Kardec pergunta aos espíritos: por que uma lesão do coração, mais do que a outros órgãos, causa a morte? Olha só que interessante, né? Kardec perguntar sobre uma lesão do coração, mais do que os outros órgãos, causa a morte. Pessoal, lembrando aqui que no momento da codificação, século XIX, a humanidade passava por um grande momento de avanço, de descobertas na ciência, enfim, né, os cientistas aí a todo vapor pesquisando em todos os setores. Então eu acredito que tenha alguma relação com esse momento aqui, né? Nesse momento onde se estava tendo grandes descobertas sobre o corpo humano também. E aí Kardec faz essa pergunta, né? Por que uma lesão no coração, mais do que os outros órgãos, causa a morte? E aí os espíritos respondem: o coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. O coração é apenas uma das engrenagens essenciais. Então olha só, eu acredito que nessa época aí, pessoal, muitas das mortes que aconteciam, né, eram atribuídas ao coração. Talvez por isso Kardec tenha tido essa curiosidade de fazer essa pergunta, né? E aí, muito bem respondido pelos espíritos, né? O coração é apenas uma das engrenagens, mas não são todas, não é a única essencial, né? Vamos ver o que Miramês fala sobre o coração? Olha só. Ele vai chamar aqui de máquina divina. A Cláudia colocou aqui, né? Interessantíssima essa pergunta. O cérebro também, né? Uns órgãos essenciais, né? Engrenagens essenciais que ele chama aqui. Olha só, máquina divina, capítulo 18 do volume 2 aí, para quem estiver seguindo comigo no livro, tá? Página 210 já. Olha só, o coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos dois planos da vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. O centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, as quais são transformadas em sentimentos que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. Pessoal, olha que interessante, né? Quando ele fala que o espírito repousa parte de suas forças no coração. Interessante a gente pensar, né? Que as quais são transformadas em sentimentos que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. Então, vamos tentar pensar também no nosso coração, né, como esse órgão, como esse local onde também há uma grande reserva de sentimentos, né? Forças espirituais que são transformadas em sentimentos, que ele está querendo dizer aqui. E aí ele continua, né? O coração não é o único órgão vital, pois ele faz parte de um conjunto para a vida humana se expressar, servindo ao espírito para que este cresça diante do Senhor. Pode-se dizer,
em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para todo o corpo. Então, quando a gente pensa em amor, né, a gente pensa logo na imagem do coração, né? Então, é uma coisa que a gente associa mesmo, né? O coração, afetividade, amor, sentimento, afeto, né? E aí, respondendo à pergunta da nossa amiga Isabel, que estava perguntando aí mais cedo sobre o embrião, né? Sobre a ligação do feto, né? Olha só o que ele vai falar sobre o coração também. Ele diz aqui, o coração do feto começa a bater no ritmo do universo com apenas 3 semanas de vida, quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital que acorda o micro-homem para uma vida na dimensão física. Então olha só, acorda o homem, o micro-homem, né, ele usa aqui o termo, para uma vida na dimensão física. É a luz que se acende nas entranhas da mãe pelo amor de Deus, usando os recursos do chakra em movimento, né? Ele vai usar a palavra chakra com relação ao cardíaco, né? Chakra cardíaco. Deixa eu ver aqui mais um trechinho. Olha só essa outra parte que ele fala aqui. Isabel, a gente ainda não respondeu a sua pergunta, mas aqui é só um trechinho que ele fala do coração, mas lá na questão 70 a gente vai falar mais sobre a sua pergunta, tá? Ele vai dizer que devemos de vez em quando conversar com o nosso coração. Olha que bonito isso. Da maneira que Jesus ensinou, quando instruía seus discípulos para orarem sem parecer escândalo diante dos outros. Né, pessoal? Que é aquele encontro íntimo com a gente mesmo, né? Com o nosso coração, com a nossa verdade, com o nosso íntimo. Ele sente o que falamos, mas antes eduquemos a voz e aprendemos a conversar com amor. Né? Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces ao coração, como a todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, que nos atendem no momento ou depois. Jesus foi e é o educador por excelência, de quem herdamos as maiores lições que possamos viver em paz com nós mesmos, respeitando aos outros, nossos irmãos em caminho. Né? E aí ele vai comentar rapidamente aqui logo depois, bonito, né, pessoal, essa parte, né? Quando ele fala de Jesus, educador por excelência, de quem herdamos as maiores lições para que possamos viver em paz com nós mesmos, respeitando aos outros irmãos em caminho, aos nossos irmãos em caminho. E aí ele vai comentar rapidamente aqui sobre a doação de órgãos. E aí a gente vai se lembrar que essa coleção ela foi psicografada nos anos 80 ainda. Então olha só, ele vai comentar aqui rapidamente, acho que estava bem no início, né? E aí ele comenta que a ciência chegou ao ponto de trocar órgãos. Louvamos com carinho esse esforço dos homens. O futuro nos irá ensinar que devemos trocar o modo de vida antinatural que o homem civilizado engendrou na ilusão da longevidade. A sabedoria somente nos traz felicidade quando acompanhada da educação. Né? Aí, para a gente fechar, ele vai dizer o seguinte: o corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E o Evangelho nos ensina a retomar as coisas naturais, contribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, filhas do amor, como caminhos para a felicidade e para a saúde do corpo e da alma. Olha que bonito, né? Ele vai mencionar aqui que a sabedoria somente... Não, aliás, o corpo humano é um complexo, que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. Olha só que interessante. E aí, ao mesmo tempo, a gente se lembra da nossa responsabilidade, né? Nós estamos em harmonia com a criação universal, pessoal? O que vocês acham? Às vezes nem tanto, né? Às vezes a Maria do Carmo tá com um problema na internet. Sai da live e volta de novo, que às vezes melhora, tá bom? Mas pra mim aqui tá normal.
Então, pessoal, isso aqui me fez pensar mesmo. Um corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E aí, nesses tempos que nós estamos passando, de tantas transformações, de tantos desencarnes, de tantas, né? Será que a gente está em harmonia ou a gente vai chegar a essa harmonia? É bem possível que ainda não, né? Mas, como diz o João aqui, o amor é a cura. O amor é a cura que a gente precisa, né? E a Michelle colocou aqui também, em busca de melhorar, né? A melhora, né? O aperfeiçoamento nosso despertamento constante também, vai nos ajudar, pessoal. Às vezes a gente pensa muito em uma escala global, numa escala universal, mas isso começa dentro da gente. É a gente aqui, é no micro, não é no macro. É no micro, começa com a gente, dentro da gente, no nosso íntimo, e isso vai tomando corpo, vai aumentando, vai influenciando o nosso meio, até chegar no macro. O macro é a família universal, né? Um dia a gente quer acreditar, a gente acredita, a gente tem esperança de que vai chegar no macro. Mas começa no micro, então vamos começar de nós, dentro de nós mesmos. Aí sim vai ser a base mais segura. Porque aí a gente pode, na nossa próxima reencarnação, por exemplo, a gente já vai estar um passo à frente. Né? A gente não vai estar mais muito atrás, a gente vai estar um pouquinho mais na frente. A gente vai dar um passo agora, para na hora que a gente ter que voltar, na hora que a gente voltar, pedir para voltar, a gente esteja pelo menos um passo na frente. Né? Então tudo é uma grande oportunidade para a gente aprender. Né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Cláudia não valoriza a saúde que tem, né? Acontece muito, né? Pessoal, infelizmente. A Sônia colocou aqui, estamos caminhando com passos pequenos, né? Mas o importante é a gente tentar fazer essa caminhada, né? A G. Rocha colocou aqui para nós, para se ter ideia de sua importância, o coração é o primeiro órgão que irá se desenvolver durante a gestação. Pra você, e aí é o sopro, né, divino que vai levar a vida para todo aquele corpo que está em formação, que ele vai chamar de micro-homem. Né? O Miramê chama de micro-homem, que está ali em formação. Né? Muito bom. Tá vendo como que a gente vai avançando aí, pessoal? Para fechar aqui rapidinho, a live já deve estar quase encerrando, mas olha aqui. Ele fecha, né, esse capítulo dizendo assim: ninguém foi feito para viver doente. Nada foi feito para viver desajustado. Tudo está pronto para que aprendamos. A nossa felicidade agora depende de nós, porque Deus e Cristo já fizeram a maior parte em nosso favor. Pessoal, eu acho que... Bom, aí ele continua aqui, né? A escola e o mestre andam conosco. Por onde andemos, a luz está acesa desde o princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha em nosso peito, o coração. Olha que bonito. Então, quando ele fala aqui, né? Deus e Cristo já fizeram a maior parte. Travou aqui, mas já voltou, né? Voltou aí para vocês? Voltou, né? Voltou. Então, olha que bênção que é isso, né, pessoal? Deus e Cristo já fizeram a maior parte em nosso favor, né, pessoal? Já nos deram as condições, a autorização para a gente estar aqui, para a gente viver a vida material como o nosso aprendizado. Por que a gente se esquece disso ainda? Por que a gente dá vazão ainda ao ódio, aos sentimentos inferiores, ao desamor? Por que ainda? É porque a gente ainda tem a necessidade de despertar continuamente. Nós não despertamos totalmente ainda. A gente vai pouco a pouco. Por isso que a gente precisa aí, pessoal, de sucessivas vidas. Vários momentos, várias oportunidades para que isso aconteça. E Deus nos concede essa oportunidade. Jesus também nos concede. Né? Nós estamos habitando a morada onde Jesus é o governador. Então, Jesus sabe da nossa existência. Jesus nos incentiva essa caminhada evolutiva do Espírito.
Nós estamos aqui hoje habitando essa casa, que é o nosso planeta, que é governado e chefiado por Jesus. Ou seja, é bem o que ele fala aqui mesmo. Deus e Cristo já fizeram a maior parte em nosso favor. Então, vamos tentar, né? Fazer a nossa parte, trabalhar pelo nosso despertamento, que não é simples, não é um processo rápido. Às vezes a gente precisa de muitas e muitas vidas, existências, né? Reencarnações. Mas como é bom a gente saber que a gente tem um horizonte, né? Tem um farol que guia o nosso caminho, que ilumina o nosso caminho. Por mais que tantas e tantas coisas estejam acontecendo, mas faz parte desse despertamento também, dessa limpeza que está acontecendo, né? Dessa varredura que está acontecendo para o novo mundo que está a caminho aí, que é o da regeneração, né? Então eu achei muito interessante quando ele fala aqui sobre que Deus e Cristo já fizeram a maior parte. E aí cabe a nós fazer a nossa parte. Né? E a nossa parte, pessoal, às vezes ela não é tão difícil assim, tão complicada assim. Nós aqui colocamos tantas dificuldades, tantos empecilhos, tantas, né? A Cláudia disse aqui um objetivo maior, né? Senira Ferreira, muito bom ouvir essas palavras. Que bom, Senira, fico feliz. Ruth Moura, cabe a nós evoluirmos, né? A Ruth Moura colocou aqui. Ana Simon, é um trabalho de formiguinha constante. Isso mesmo. A formiguinha, pacientemente, ela vai lá, pega aquela folha, vai lá, coloca, volta. E ela trabalha em equipe, né? Vocês já viram que a formiga trabalha em equipe? É um grande exemplo, a formiga mesmo. Tereza, exatamente. E o João, que esclarecimentos balsamizantes, gratidão, né? Muito bom. A Cláudia comentou que o homem coloca muitas desculpas, né, pessoal? A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente tá com tudo na mão e a gente não faz. Por que a gente não faz? Né? Então, vamos saber aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né? A vida é feita de momentos, de ciclos, né? Tudo vai se renovando, tudo vai avançando, nada tá parado, nada tá estagnado, né? Tudo vai se modificando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando também de certa forma, por mais que a gente não enxergue, né? A G colocou aqui para nós: temos muito o que aprender, estamos no mundo de provas e expiações. Com certeza, G. A Toinha Rezende tinha acabado de fazer o Evangelho no Lar, agora ouvindo essas sábias palavras. Gratidão. Que bom, viu? Pessoal, a live já está quase encerrando. Acho que falta 1 minuto e pouquinho. Eu quero aproveitar e convidar vocês, para quem não estiver ainda no nosso grupo de estudo no Telegram, para acessar a bio aqui do Instagram, que está o link lá direitinho, para vocês se inscreverem. E em breve vai ter conteúdo aí bem direcionado, bem focado em todo mundo que está lá. É um conteúdo exclusivo, tá, pessoal? Eu não reposto lá o que eu já publico aqui para vocês. É um conteúdo à parte, para não ficar também repetitivo, né? Então, aproveitando aí para quem estiver acompanhando, fica a dica do Telegram. Pessoal, eu acho que nós então encerramos a questão 69, né? Na volta a gente vai para a questão 70, que ela é um pouquinho maior, porque tem um comentário de Kardec. A live já vai encerrar, o reloginho já apareceu aqui. Então eu vou encerrar, deixar salvo a primeira parte, e a gente retorna para a gente continuar então, para a gente analisar a questão número 70 do Livro dos Espíritos. Combinado? Tô aguardando vocês então, pessoal. Me dá só 2 minutinhos e a gente retorna. Tchau, tchau.